estamos tendo a subida honra e a grata satisfação de receber o insigne brigadeiro médico da Aeronáutica, Lucílio Correia de Araújo, para este depoimento histórico voltado para o Projeto Memória, uma iniciativa do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. Brigadeiro Lucílio, bom dia. Bom dia. O que motivou Vossa Excelência a ingressar na Força Aérea Brasileira? Bem, antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer os meus agradecimentos pela honrosa e distinta oportunidade de participar desse projeto Memória, na pessoa do seu diretor, o Tenente Brigadeiro do Ar Otávio Júlio Moreira Lima, e ao seu vice-diretor, o Coronel Aviador Manuel Cambese Júnior. Respondendo à sua pergunta, eu queria discorrer sobre a minha entrada na Força Aérea. E o meu ingresso na FAB realmente foi uma decorrência de obstáculos que eu tive de vencer após a impossibilidade de ser médico no interior. Como eu nasci no interior e convivi muito, meu desejo, meu anseio maior era ser um médico que trabalhasse em algum hospital da rede hospitalar do estado de Pernambuco, no interior. Essa inspiração também vinha do meu pai, através do exemplo dele, que meu pai Adalto Correia de Araújo, o qual ele, aos 19 anos, saindo do campo, ele se graduou em Direito e depois entrou na magistratura e voltou ao interior com a finalidade de aplicar a lei, acompanhado da minha mãe, Maria José, e com isso ele conseguiu formar os 5 filhos. Esse exemplo fez com que eu procurasse, então, outra destinação na minha vida, que foi justamente vir para o Rio de Janeiro, fazer, então, a especialização em residência médica e a pós-graduação na PUC, Pontifícia Universidade Católica. Eu tive inicialmente a oportunidade de escolha, após a entrega do meu currículo em vários hospitais aqui do Rio de Janeiro. 2 hospitais aprovaram meu estágio como residente. O Hospital de Servidores do Estado e o Hospital Pedro Ernesto. E realmente o Hospital Pedro Ernesto foi um hospital que me trouxe muita sorte. Primeiro porque foi lá que eu encontrei uma nutricionista chamada Marilda Lourdes Secron, com a qual namorei, e ela foi uma grande incentivadora da minha formação durante a residência e na especialização médica. Outro aspecto interessante que ocorreu no Hospital Pedro Ernesto foi que, em virtude de que alguns residentes, principalmente de outros estados, nordestinos, sulistas, eles em virtude deles sofrerem discriminações em relação a oportunidades que você poderia ter fazendo trabalhos científicos e participação em plantões, etc. e tal, essa discriminação fez com que eu levasse uma série de reivindicações à direção do Hospital Pedro Ernesto, e o diretor prometeu atender e atendeu-os inicialmente. Com isso, houve também uma eleição naquela época para residente-chefe. E os colegas lançaram meu nome e eu fui eleito em torno de 70% dos votos. Aliás, não foi nem preciso segundo turno. A partir daí, então, ocorreu também outro fato muito significativo. Esse fato é que me aproximou da Força Aérea. Eu estava de plantão e a nossa equipe foi chamada para a retirada de um rim de um paciente que tinha tido um traumatismo craniano e tinha tido morte cerebral. E a finalidade da nossa equipe era retirar o rim
e entregar na sala ao lado, no centro cirúrgico, ao professor Sérgio Aguinaga, aquela peça para ele fazer o implante no receptor. No momento que eu fui levando a peça, quem recebeu esse material foi justamente um professor assistente do serviço chamado Tamoio Caldas Vitali. E o Tamoio ficou muito amigo meu. Inclusive, eu também participei do pós-operatório desse paciente. E, naquela ocasião, eu soube que ele era major médico da Aeronáutica e chefe do serviço de urologia do Hospital Central da Aeronáutica. Ele até, naquele momento, me convidou: Lucilo, você não quer entrar para a Força Aérea? O hospital lá tem cirurgias, é um hospital bem equipado no aspecto cirúrgico, tem grandes cirurgias lá. Eu digo: bem, Tamoio, no momento atual eu estou no início ainda da minha residência, talvez no final eu faça o concurso. Então o tempo foi passando, quando chegou em torno no início dos anos 70, eu teria que já voltar para Recife. Eu já estava pensando em constituir família, casar com o marido, e comecei a fazer concurso. Então eu fiz concurso para o INPS, que é o atual INSS. Eu fiquei no meio da turma. E mesmo assim não havia, talvez, chance de uma transferência, porque iriam demorar muito a minha chamada e eu já estava no terceiro ano de residência e tinha que desocupar o prédio, vamos dizer assim. Aí foi quando apareceu o concurso para o Exército, para a Marinha, eu fiz também. Eu fiz a prova teórica, né, para o Exército e para a Marinha. Tendo sido aprovado, eu fui lá para saber, antes de fazer os cursos respectivos do Serviço de Saúde, né, eu soube também que a Marinha me colocaria durante 3 anos no hospital, no navio hospital, na Amazônia, e possivelmente, depois de uns 3 anos, é que eu teria talvez uma chance de voltar para Recife. E a mesma coisa ocorreu no Exército, porque você teria que servir 4 anos na fronteira, naqueles pelotões de fronteira, e eu então vi o seguinte: a última chance seria a Aeronáutica. Aí me lembrei do Tamoio, e naquele tempo também, vários colegas estimulados pelo Tamoio, então eu posso até citar aqui o atual brigadeiro médico Ricardo Luiz Germano, o João Clementino Souza Santos, que é coronel, Henrique Freire, Henrique Genzel, vários outros colegas, eram mais ou menos uns 10 ou 12 residentes que fizeram também o concurso naquele período, inclusive eu, e passamos na prova teórica, a prova escrita, e fomos para a prova prática, onde eu fui aprovado. Durante a prova prática, eu soube que, através até do cirurgião que me examinou, que era o major médico Edson Brandão Guimarães, e ele até me informou, disse: olha, em Recife tem uma única vaga. Se você tirar uma boa classificação no curso, você pode até ir para Recife. E então, eu, estudando, tive a sorte de tirar uma boa classificação, e foi o primeiro do grupo de cirurgia, então eu optei por Recife. Brigadeiro Lucilo, no transcorrer de sua brilhante carreira na Força Aérea Brasileira, quais os fatos marcantes vivenciados por Vossa Excelência que ficaram indelevelmente registrados em sua retentiva, que seriam de bom ouvido destacar neste seu depoimento? Bem, Cambés, nesses 30 anos no sistema de saúde da aeronáutica, eu passei por 6 hospitais, além de 2 estabelecimentos de saúde, e realizei 3 cursos, né, de alta magnitude. Para citar esses fatos importantes,
eu acho que eu vou fazer uma rememoração dos locais onde eu passei, porque realmente eu sinto que ali se encontram fatos que sejam dignos de nota para serem transmitidos. Por exemplo, começando pelo Hospital da Aeronáutica de Recife, que era um hospital de terceiro escalão, no qual eu servi durante 10 anos. O aspecto que eu achei importante na minha vida pessoal foi o meu casamento com Marilda em 1972 e o nascimento do meu primeiro filho, Alexandre, em 78. No aspecto profissional, realmente foi lá onde eu cresci como cirurgião. Isso em decorrência de eu ter tido também a sorte de ter encontrado um chefe de cirurgia de alto nível, de alto gabarito, que era o major médico Erasto Tenório, que ele tinha uma equipe fabulosa. Essa equipe era constituída de colegas de alto nível técnico. Eu posso até citar aqui, porque nós trabalhávamos em equipe, sem estrelismos, entendeu? E então, eu, por exemplo, vou citar Hélio Senna, que era um grande mastologista. Nós tínhamos também o Wellington Caú, nós tínhamos o Francisco Cavalcante, Cavuca, o Mário Ítalo Pereira, que era um grande cirurgião de pelvis, tinha o Dr. Mariano, que era um anestesista de mão cheia. Então, nós nunca perdemos um paciente, assim que eu me lembro, assim, por problemas decorrentes de técnicos, né? Às vezes, obviamente, chegava o paciente já em extremos e a gente não podia fazer muita coisa. Raramente também nós mandávamos os pacientes para hospitais de quarto escalão aqui no Rio. Nós resolvemos tudo lá. Então foi um grande aprendizado e foi lá que eu me realizei como cirurgião. E agora, além disso, na parte operativa, também foi um local de muitas realizações, porque naquele período, em Recife, eu participei de muitas missões aéreas de apoio às comunidades carentes, naqueles bolsões de pobreza lá do interior do Nordeste. Então nós tínhamos, por exemplo, missões ACISO, Ação Cívico-Social, participavam muitas dessas missões de apoio à comunidade, missões EVAN transportando, geralmente civis, de localidades onde existia pouco recurso para locais de maior recurso. E também eu participei de várias missões utilizando a aeronave C-130, onde era montado um hospital completo dentro no bojo da aeronave. E essa aeronave ela continha uma sala de cirurgia, o lavabo, a sala de recuperação. Era uma verdadeira revolução e foi idealizada de maneira pioneira pelo coronel José de Souza Amin, que era o subdiretor do hospital. Então, naquele período, eu me lembro que eu fiz em torno de 700 horas de voo, nos 10 anos, obviamente. E depois desse período, eu ainda fiz também, agora me recordo, que eu fiz um estágio de aperfeiçoamento lá no Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro, onde eu passei na divisão médica do parque, adido, né, e trabalhando na divisão à tarde, estagiando no hospital pela manhã, depois eu regressei a Recife. Bem, foi um hospital realmente que me realizou profissionalmente e foi a minha volta por cima também, porque já que eu fui impedido de voltar para Recife para trabalhar no Serviço Público do Estado. Bem, depois do Hospital da Aeronáutica de Recife, eu fui para o Hospital da EPICAR, Escola Preparatória de Cadete da Aeronáutica, onde eu cheguei em 1981 e fui até
fiquei lá até 1983. A parte pessoal importante foi o nascimento da minha filha Mariana Secron, no Hospital dos Afonsos, porque minha esposa, quando já foi nessa transferência, já estava grávida e estava com a cesárea marcada. E, aliás, foi até o médico, Dr. Francisco Medella, que atendeu, e foi o parto normal, mas a Marilda também não pôde ir para morar em Barbacena, porque ela iria assumir o emprego no Hospital Pedro Ernesto. Nesse ponto de vista, eu fiquei viajando nos ônibus da Útil, 4 horas de ida para Barbacena e vice-versa, até o final da minha participação, na minha missão lá em Barbacena. Mas isso não me incomodava muito, porque eu estava também atuando na modernização do hospital. Porque quando eu cheguei lá, o hospital da EPK, ele tinha uma série de deficiências tecnológicas, porque eu, como cirurgião, eu convivia com isso diariamente. A gente tem que ter segurança nos atendimentos. Não tinha desfibrilador, só tinha incubadora, não tinha respirador, as ambulâncias não eram bem equipadas. Então, eu fiz ver isso ao brigadeiro Ferraro Maia, e ele me deu carta branca para que eu, através da diretoria de saúde, eu equipasse o hospital, e foi feito isso. Existia um certo grau de insatisfação lá com o pessoal civil, que trabalhava na própria escola, como também os professores, que davam aula aos alunos, pelo seu não atendimento no hospital. Então, eu fiz um convênio com o INPS e, baseado na portaria do ministro Délio Jardim de Matos, nós conseguimos estender o atendimento ao pessoal civil. Terminado esse período, eu fui designado para trabalhar no Hospital de Força Aérea do Galeão, onde cheguei em 1984 e fiquei até 85. Chegando nesse hospital, a primeira incumbência que naquele tempo, o brigadeiro Edson Brandão Guimarães, o mesmo que me examinou quando a minha entrada na aeronáutica, foi me enviar para São Paulo para estagiar no Instituto do Coração, no serviço do professor Adib Jatene. A finalidade era eu pegar a rotina de pré-operatório, técnicas cirúrgicas, para que o serviço de cirurgia cardíaca do Hospital do Galeão fosse modernizado. E naquele período, o brigadeiro Edson me nomeou como chefe da cirurgia cardiotorácica. De volta de um estágio de em torno de 8 meses, eu e o coronel Eumênio Cisne, que era o vice-diretor, mais ainda com a ajuda do major médico Silvio Pinto da Cunha, nós implantamos toda essa sistemática. E então encerramos a minha função, a minha missão, e então eu fui fazer a Escola de Comando Estado-Maior da Aeronáutica e Direção do Serviço. Foi um curso excelente porque esse curso transmitia noções importantes para a administração de hospital. A seguir, em 87, eu fui para trabalhar no Hospital da Aeronáutica dos Afonsos. Fui transferido e tive uma convivência muito boa com o diretor daquele tempo, que era o coronel Paulo Piloto. O coronel Paulo Piloto era uma pessoa de alta agilização de decisões, e também ele tinha uma grande visão social. Então, uma das primeiras coisas quando eu cheguei lá, eu disse: Lucilo, vamos fazer uma unidade de pacientes imunodeprimidos. Não existia na Força Aérea ainda uma unidade desse tipo. Então, participamos dessa implementação dessa unidade,
e os pacientes imunodeprimidos, portadores de SIDA, né, eles ficaram sendo direcionados para o hospital, que virou um centro de referência. E uma coisa que também que o coronel Paulo Piloto fazia muito bem era colocar o homem certo no local exato. E ele colocou para dirigir a unidade de imunodeprimido um grande clínico, naquele tempo era tenente, era o tenente Masson. E ele fez uma administração espetacular, digna de elogios. Por isso que eu estou citando aqui. Na parte também de odontologia, o coronel Paulo Piloto, ele notou que existiam algumas incongruências, de sorte que ele então reformulou toda a odontologia, inclusive colocando também um colega dentista de alto nível técnico e alto padrão, que eu vou citar aqui, que é o Dr. Edson Cesário. E, finalmente, e aí ocorreu um fato muito interessante, que eu vou citar aqui. Quando eu operava muito com o Dr. Paulo Piloto, nas ocasiões de folga lá da direção, ele gostava de operar e eu operava com ele. Então, uma vez ele me fez a seguinte pergunta: Lucilo, esse sangue está vindo de onde? Realmente, naquele tempo ainda não existia a Hemorrio, né? O Hemorrio, que é a rede estatal de sangue controlada e fiscalizada pelo Estado. Aí ele disse: Lucilo, você vai lá nesse banco de sangue, que era um banco de sangue particular, dá uma fiscalizada lá para ver como é que estão as condições. Então eu fui. Chegando lá, o diretor disse que eu não podia fiscalizar, não podia entrar para ver, para fiscalização, porque, primeiro, que eu não pertencia à vigilância sanitária. E simplesmente me barrou. Então eu voltei, falei com o doutor Piloto: doutor Piloto, ocorreu isso. Aí ele disse: olha, a partir de hoje vamos traçar os planos para que nós vamos construir o primeiro banco de sangue do sistema de saúde aeronáutica. E assim foi feito. Ele conseguiu engenheiros e rapidamente ele conseguiu verbas também. E a inauguração não ocorreu na gestão dele, mas não ocorreu na gestão seguinte, onde o coronel Zé Luiz Ferreira deu continuidade. Eu estava ainda lá presente como diretor e foi construído esse banco de sangue. Bem, terminado o meu período no Hospital dos Afonsos, eu fui designado para ser diretor do Hospital da Aeronáutica de Canoas, que era um hospital de terceiro escalão e que dava apoio a todas as organizações aéreas e de saúde de segundo escalão da região sul. Na minha gestão, eu fiz uma série de implementações de programas, tais como a unidade móvel de saúde, que era um trailer tracionado por uma viatura, que eu achei de magna importância ser implementado. Era um projeto do ex-diretor, atual brigadeiro José Esteves de Amorim. E esse trailer ele fazia atendimento clínico, de clínica médica, atendimento ginecológico, tinha um laboratório para coleta de sangue, um mini laboratório, e tinha também um setor, um gabinete odontológico, que fazia até radiografias também. Então eu achei muito interessante esse projeto, porque ele iria dar apoio àquelas vilas de militares mais distantes, lá na área de Porto Alegre, e também aqueles sítios de radar. Então, periodicamente, se fazia então essas missões, e o médico, dentista, farmacêutico, acompanhando esse trailer e fazendo, obviamente, os atendimentos.
eu também notei que o hospital precisava de uma unidade de sangue. Eu, como cirurgião, também até operei alguma coisa lá e sabia que é importantíssimo que cada hospital tenha uma sua unidade de sangue. Então, eu instituí lá uma unidade de sangue e hemoderivados, que foi inaugurada naquele período. E também eu participei também de realização de convênios com o Hospital Geral de Porto Alegre. Esse é um chamado convênio de mútua ajuda. O hospital do Exército lá, ele não tinha equipamentos que fizessem tomografia. Então, eles faziam Fusex, o pessoal do Fusex era atendido lá para fazer tomografias, e em contrapartida, já que nós não tínhamos CTI, estava sendo planejada a sua construção, nós tínhamos apenas uma unidade de cuidados intermediários, eles internavam todo o pessoal que necessitava de CTI. Fiz também um convênio com o SENAC, porque o SENAC ele proporcionava que os militares, ao nível de soldado, depois de trabalhar no hospital, eles já saíssem, após o seu período, profissionalizados. Isso foi uma medida de alcance social, que depois eu soube até que o pessoal do Exército achou muito interessante e adotou também lá no Rio Grande do Sul. Fiz também um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a finalidade de melhoria do atendimento no odontológico, e eu, naquele tempo, o chefe da odontologia que eu designei foi o tenente-coronel Hélio Ludwig, e ele instituiu os tratamentos odontológicos, o atendimento em 3 turnos, pela manhã, tarde e à noite, e com isso o hospital ganhou até um laurel de maior número de atendimentos naquele período. Bem, obviamente todo esse trabalho que foi feito no Hospital de Canoas dependeu principalmente do apoio fundamental e imprescindível do brigadeiro Fraga. E o brigadeiro Fraga sempre foi também um homem voltado para a área de saúde, de sorte que eu fiquei realizado também na gestão, na minha gestão, por ter tido essa oportunidade de conviver com um oficial general de alto estirpe. Bem, terminado a parte da minha direção, eu fui realizar o curso de Política e Estratégia Aeroespaciais, CPE, e é um curso de alto nível, é um curso que me engrandeceu, e, além disso, nós tivemos a grande oportunidade de visitar a Antártida. Essa foi uma grande oportunidade de conhecer aquele continente e a estação brasileira que ali estava localizada. Após a realização do curso de Política e Estratégia Aeroespacial, CPE, eu fui designado para ser subdiretor do Hospital Central da Aeronáutica, onde fiquei de 1994 a 1996. A minha participação lá com o brigadeiro Jorge Brandão, que era o diretor, foi muito gratificante, porque foi a época em que a aeronáutica tinha adquirido aquele prédio ambulatorial ao lado do hospital, da empresa Excelsior, e nós tínhamos que adequar o hospital, aquele ambulatório, para o atendimento ambulatorial. E naquela época foi muito importante a aquisição daquele prédio, porque os ambulatórios já estavam subindo para a área de internação do hospital. Tem um fato interessante que eu desejo registrar, foi porque eu estava na direção do hospital interinamente.
o brigadeiro Brandão tinha viajado à China para participar de um congresso médico aeroespacial lá na China. E, de repente, chegou uma senhora me procurando a direção do hospital. O nome dela era Cláudia, Dona Cláudia. E ela estava um pouco ansiosa porque ela iria vender aquele prédio ao lado do hospital, que pertencia à empresa Excelsior, e ela era diretora. E havia muitas empresas, né, querendo adquirir. O motivo que ela procurava o hospital foi que o pai dela, que era um mega empresário da área de seguros, que era o Ronaldo Xavier, antes dele falecer, ele tinha falado para a filha, Dona Cláudia, né, que se fosse vender aquele prédio, que era a sede da empresa, ela desse preferência a uma instituição social, de preferência da área de saúde. E ela então nos procurou, e ela naquele momento ela queria uma certeza. Eu digo, eu não posso dar uma certeza absoluta, mas há interesse, porque o nosso ambulatório já está adentrando na área de internação. E ela então me deu um prazo de 5 dias para dar uma resposta. Após o 5º dia, ela veio, e o Dr. Brandão já tinha chegado. O Dr. Brandão então percorreu as instalações e viu que era de muita utilidade, porque inclusive a comunicação com o hospital era só fazer uma abertura no muro ao lado. E, obviamente, o brigadeiro Brandão, falando com o ministro da Aeronáutica naquele tempo, o brigadeiro Mauro Gandra, ele ficou muito receptivo e foi adquirido. Posteriormente, alguns se lembram que a imprensa fez várias reportagens sensacionalistas dizendo que o prédio tinha sido adquirido por superfaturamento. Na realidade, depois o Tribunal de Contas demonstrou isso, e eu achei interessante que a resposta que foi dada, que foi encaminhada para os jornais que faziam essas críticas, foi na última página colocar um espaço, aquela resolução do Tribunal de Contas da União dizendo que não tinha havido superfaturamento, que a transação tinha sido legal. A transação que foi feita pelo Ministério através do Comar 3. Bem, terminada a minha parte na direção, eu fui designado para trabalhar na subdiretoria de logística, da diretoria de saúde, onde lá fui promovido a oficial general. Então, eu passei a gerenciar, eu passei a um verdadeiro mini-ministério da saúde, porque eram 42 organizações de saúde, de 2º a 4º escalão, mais 33 dispensários médicos, totalizando 75 estabelecimentos de saúde em todo o Brasil. A possibilidade de eu realizar o curso da Escola Superior de Guerra. E a realização desse curso, eu sempre sonhei fazer esse curso. E também na realização desse curso, eu poderia ajudar um colega médico da Força Aérea, que ele estava precisando de uma vaga para ser promovido de coronel a oficial general. E então eu resolvi fazer esse curso, que foi muito gratificante. Fizemos uma viagem de alto nível ao México, e também aos estados, onde
estudamos a fundo a situação política, econômica, social do Brasil de uma maneira geral. Esse foi um curso realmente bastante gratificante para o meu aprendizado. Voltando à diretoria de saúde, eu dei continuidade então ao gerenciamento através de 3 divisões da subdiretoria de logística, que era a divisão de recursos humanos, e naquele período nós conseguimos aumentar o efetivo do pessoal da área de saúde em todos os níveis, todas as especialidades, e equipar cada unidade aérea com seu médico de esquadrão, que é uma coisa muito importante para que o piloto se sinta em condições psíquicas e físicas apto para a pilotagem. A presença do médico de esquadrão é muito importante. Então, foram completados em todo o país, todos os esquadrões aéreos com o médico de esquadrão. Além disso, se conseguiu que os diversos especialistas da área de saúde fizessem um curso de especialização no exterior. E além disso, já agora na área que envolve a medicina operativa, a participação com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Foi feito naquele tempo um convênio Ministério da Saúde com o Ministério da Aeronáutica, e a FUNASA mobilizou a diretoria de saúde, e o Major Brigadeiro Jorge Brandão, que era o diretor naquela época, ele deu pleno apoio para essas missões. E naquele período foram atendidos 150 mil pessoas na área da Amazônia Legal, e foram realizadas mais de 1.600 horas de voo. Esse apoio ao Ministério da Saúde foi muito importante, porque naquele tempo já era ministro o professor Adib Jatene, e ele fez questão de conhecer a diretoria de saúde, e ele queria saber também como é que estava o laboratório químico farmacêutico, que estava com sérias deficiências, e ele forneceu uma verba para que o hospital melhorasse as suas condições, inclusive de fabricação de medicamentos de última geração, inclusive injetáveis. Isso foi muito bom para o sistema de saúde, porque além de evitar custos na compra de medicamentos fora, nós passamos também a fornecer aos usuários esses medicamentos de alto nível tecnológico a preços baixos. E naquele período 12 farmácias ambulatoriais comerciais foram criadas, né? Bem, eu queria também citar aqui que a importância da divisão de suprimento de material biomédico. Naquela época, existia um convênio Ministério da Aeronáutica com a USAF, United States Air Force, com a finalidade de fornecimento de equipamento biomédico era comprado através da Cabo Washington, e esses equipamentos eram distribuídos por todo o Brasil nas organizações, através das viagens que nós fazíamos. Eu me lembro que várias viagens, o coronel, naquele tempo coronel Ari de Oliveira, hoje brigadeiro, o nosso coronel Valente, que era o dentista,
e vários outros também que participavam da nossa equipe, nós visitávamos diversas organizações em todo o Brasil, anualmente, com a finalidade de saber as deficiências em material tecnológico e fornecimento. Bem, finalmente, então, eu concluí a minha passagem pela Força Aérea, na Diretoria de Saúde, fui para a reserva e fechei com chave de ouro, no meu entender, a minha participação trabalhando na Diretoria de Saúde, porque foi realmente uma administração dirigida pelo brigadeiro Jorge Brandão Souza Filho, uma das mais profícuas e eficientes que eu tenho conhecimento. Depois que eu fui para a reserva, eu entrei na Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado, através de concurso, e fui trabalhar no setor de Superintendência de Vigilância Sanitária, onde permaneço até hoje, aplicando os conhecimentos da Força Aérea no Estado. Muito obrigado. Brigadeiro Lucilo, que mensagem Vossa Excelência deixaria para os seus pósteros, principalmente para aqueles que estão ingressando na aeronáutica, os cadetes da Academia da Força Aérea, os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, os alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, os estagiários do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica e também os alunos do ITA? Bem, a mensagem que eu queria deixar para esses jovens idealistas, homens e mulheres, oficiais, graduados e alunos ingressantes nas diversas escolas de especialidades, é que a Força Aérea propicia a consecução daqueles mais profundos e nobres ideais patrióticos de um Brasil livre, soberano e independente, tecnologicamente, inclusive, né? Além de impregnar todos com um espírito de companheirismo e de camaradagem invulgares, constituindo então uma grande família. E também a Força Aérea fornece o instrumento necessário de amplo aperfeiçoamento técnico profissional e de realização pessoal. Eu queria concluir citando um trecho da belíssima ordem do dia 23 de outubro de 1986, da lavra do então ministro da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, a qual permite uma profunda reflexão, quando ele dizia: lembra-te, cavaleiro do espaço, que a tua missão é construir o futuro. Lembra-te que és mensageiro de esperança e de amor. Muito obrigado. Brigadeiro Lucilo, muito grato por esse seu enriquecedor depoimento. Tenha um bom dia. Tá, muito obrigado.